TV Simpro Mogi, do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região. E esse programa tem por objetivo, primeiro, levar algumas novidades e inovações na área educacional para toda a classe de professores de Mogi e região. E para tanto, o nosso convidado de hoje é o professor Luiz César Dias Moraes, que sempre que está conosco aqui nesses bate-papos, traz algumas novidades. E hoje a conversa é sobre Flipped Classroom. Bonito nome. Esmiuça isso pra gente, Luiz. O Flipped Classroom, ele é uma modalidade do Blended Learning, que na verdade é uma mistura de forma de ensinar alguém, tá? Que ele leva em conta uma série de tecnologias. Se a gente for levar ao pé da letra, o Blended Learning, ele é algo como você utilizar as tecnologias à distância e a tecnologia presencial, aulas à distância e aulas presenciais, mas com tecnologia, para ensinar alguém. E dentro dessa metodologia existe essa vertente que é o Flipped Classroom, que na verdade é a sala de aula invertida, né? A sala de aula invertida, ela é um estudo que vem acontecendo desde 97 nos Estados Unidos e que agora, a partir de uns anos, aqui de 2007 para cá, 2008 para cá, ganhou bastante força. Inclusive a gente recebeu um dos precursores dela, um dos idealizadores, que é o Jonathan Bergman, há poucos dias aqui no Brasil, que veio falar, né, de como que ele tem visto isso, porque apesar de ser uma coisa que parece ser muito tecnológica, ele é um professor de química, né? E um professor de química elaborou uma coisa que você pode utilizar a tecnologia de uma forma a ajudar o aluno a aprender, tá? Então, o que é o Flipped Classroom? Ele é, na verdade, uma metodologia ativa. O que é uma metodologia ativa? Existem várias, ela é uma delas. É uma metodologia que tem o aluno como protagonista. Tá? Isso não quer dizer que o professor fique em segundo plano, muito pelo contrário. Você vai ter o professor atuando como um curador, como uma pessoa que vai ajudar esse aluno a trabalhar o conhecimento dentro da sala de aula, só que de uma forma diferente. Que forma é essa? Então, existem várias formas, né? Uma das coisas que a gente poderia já abordar seria assim, primeiro conhecer muito bem o aluno, né? E que isso não pareça chover no molhado, tá? Se a gente imaginar as gerações, né? A gente tem lá os baby boomers que vieram depois da Segunda Guerra com o boom de nascimentos, com a volta dos soldados para casa, a geração X, a geração Y, a geração Z, e agora, né, o que eles chamam de nova geração ou a geração alfa, né, na verdade a gente está trabalhando esse aluno e trabalhando essa aula de forma a oferecer para o aluno uma metodologia para auxiliar o aluno a ter um enriquecimento de conhecimento. Então, se a gente for comparar uma sala de aula invertida com a sala de aula tradicional, a gente vai ter uma linha do tempo diferente. Então, a ideia principal, como a gente falou, o aluno ser protagonista, é assim, o professor prepara a aula, como todo professor prepara a aula, só que ele disponibiliza essa aula para o aluno mais cedo. Tá? Então, é lógico, a gente está falando aí, aonde que o professor pode disponibilizar essa aula. A gente falou de tecnologia. Ele pode disponibilizar, por exemplo, através de Xerox. Ah, então ele dá um texto para o aluno, ou pede para ele ler um texto, ou um capítulo de livro, ou o que é o ideal, né, é que o professor faça um vídeo mais didático possível. Tá? E quando a gente fala um vídeo, a gente não está falando de um vídeo profissional. A gente está falando de um vídeo feito no celular, por exemplo. Então o professor vai destrinchar aquele assunto, vai passar aquele assunto para os alunos antes da aula, tá? Então ele passa com uma semana, com 15 dias de antecedência, o aluno assiste a esse vídeo, tá? E aí quando o professor chega na sala de aula, ele não tem, entre aspas, aquela perda de tempo de ficar escrevendo todo o conteúdo na lousa, porque os alunos já receberam esse conteúdo. Então, na verdade, agora o que vai haver vai ser uma discussão. Colocar esses alunos... As dúvidas, né, desses alunos, de forma que o conjunto do conhecimento e a profundidade desse conhecimento já seja maior do que simplesmente a gente passar 60%
da aula escrevendo na lousa, por exemplo. Flipped Classroom, ou sala de aula invertida, ela serve para os 3 níveis de educação? Hoje, os maiores casos de sucesso, vamos dizer assim, né? Eles são na Universidade de Harvard, tá? E no MIT, né? Que são 2 instituições de excelência americana. Também está se utilizando bastante na Europa, na Espanha se utiliza bastante. E um lugar que o pessoal abraça bastante essas novas tecnologias é a Finlândia, né? Então hoje você tem muito americano, muito coreano, muito chinês e muitos europeus indo à Finlândia para aprender. Então, te dou um exemplo, aquela empresa Rovio, né? Que é a empresa que fez os Angry Birds. Né? Assim, é uma empresa de games? Tá? Ela, por exemplo, ela lançou o PLC, que é o Playful Learning Central, que é um centro de aprendizagem lúdica junto com a Universidade de Helsinki, que é considerada uma das universidades mais inovadoras do mundo na área de educação. Lá, a ideia é que você pegue desde criança até um mestrado. E aí são várias formas de você atuar com isso aí. Na sala de aula invertida, muda a postura do professor? Isso já, logo após o nosso intervalo. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site, simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. E estamos de volta com a TV Simpro, do Simpro, Sindicato dos Professores de Mogi e toda a região. E o nosso convidado de hoje é o professor Luiz César Dias Moraes. Se você tem alguma pergunta a respeito, ou alguma dúvida a respeito a esse Flipped Classroom, ou então a sala de aula invertida, muito interessante esse tema, entre em contato aqui com o Simpro pelo telefone 4799-7066, ou então entre no site, ou então mande um e-mail para o professor Luiz, simpromogi@uol.com.br. Eu tinha perguntado no bloco anterior com relação à postura do professor dessa sala de aula invertida. Então, como a gente tinha falado, o professor ele vai trabalhar basicamente como um curador do conhecimento. Né? Então hoje é muito comum se falar de coaching, né? É verdade. Um treinador, né? Na verdade, esse professor ele passa a ser meio que um desenhista do conhecimento do aluno. Tá? Então ele desenvolve uma série de atividades que não só esse vídeo ou esse pré-aula, né? Mas durante a aula. Então uma das estratégias, né, é, por exemplo, uma divisão por zonas ou estações, que a gente fala. Né? Então na verdade, assim, imagine a seguinte situação. O professor ele precisa saber se os alunos realmente estudaram aquilo. Então eu estou pensando na forma mais geral que a gente pudesse pensar. Então assim, eu vou precisar de um laboratório? O ideal seria isso, mas a gente sabe que aqui no Brasil nem sempre o ideal é o que a gente tem. Tá? Mas a gente consegue fazer uma série de coisas sem o uso do laboratório. Então, por exemplo, o professor ele poderia ter colocado isso na internet, poderia ter feito uma xerox, poderia ter falado para ler um capítulo de um livro, ou ter sugerido um link, fazer um acesso e tal link, e o aluno vai para casa e ele faz isso em casa, ou na lan house, ou no celular, em algum lugar, ou ele faz através de papel mesmo. Tá? Só que assim, a ideia, você falou da postura do professor, a ideia de uma metodologia ativa
É você estar avaliando o aluno o mais tempo possível e o maior número de vezes possível. Para quê? Para realmente saber se ele está aprendendo, e se você perceber que não está tendo uma evolução satisfatória, você já muda no meio do caminho. Então, em relação à postura, é ter plano A, B, C, D, F, G, ter planos de saída para isso. Uma forma de fazer isso é fazer quiz. Tá? Hoje a gente tem uma série de ferramentas que te propiciam isso de forma gratuita, tá? E você consegue ter a resposta desses alunos em segundos. Então assim, olha, pessoal, vocês têm que acessar o material e eu vou dar 5 perguntas para vocês, por exemplo, 6 perguntas, 4 perguntas, 10 perguntas, e vocês têm que responder antes da aula isso. Então pode responder um dia antes, 2 dias antes, algum tempo antes, tá? De ter a aula em si. E aí o professor olha, o pessoal não entendeu bem essa parte, o pessoal entendeu melhor essa parte. E nessa divisão, tá, a gente costuma separar os alunos assim, aqueles que são mais fracos com os mais fortes, ou quando a turma está muito heterogênea, você trabalhar nessas áreas que eu estou te falando. Então assim, você põe os mais fracos, os melhores ranqueados, os que aprenderam mais, e aqueles que estão realmente 100%, tá? E você, o professor, o que ele faz? Ele vai dar mais atenção para aqueles que entenderam menos ou que por alguma aventura não tiveram tempo de acessar o material ou ler o material. Isso é uma coisa que acontece bem no começo. Tá? Assim que o aluno começa a ver que existe uma preocupação do professor e ele vendeu essa preocupação para o aluno, que isso é uma mudança de paradigma. Sim. Tá? O professor está propondo uma coisa e o aluno também. Fala assim, olha, você vai ser protagonista, mas para ser protagonista, você também tem que colaborar. Tá? Então, o que os estudos têm mostrado hoje, em qualquer nível, é que o mínimo que você tem de ganho de conhecimento é de 10%, tá? E até 50%, 55%, 60% de ganho de conhecimento, isso independente da nota. Tá? Então, turmas como o MIT, que tem turmas com notas muito altas, né? Você consegue mesmo lá ter aumento de notas bastante significativas, notas que já são altas. Essa avaliação seria uma prova, entre aspas, em etapas? Então, a palavra prova, né? Ela tem chocado bastante. É verdade. Né? E se você pensar nas gerações como nós falamos, né? Da geração Z para cá, né? Que a gente está falando ali do pessoal do meio da década de 90 que já nasceu com a internet, né? Tudo que é posto à prova, assim, olha, você tem que fazer isso. É uma coisa que né, não é muito bem encarada. Existe uma série de outros estudos que estão pensando em como é que esse pessoal vai chegar e está chegando no mercado de trabalho, né? Para trabalho colaborativo, empatia com as pessoas, mas não é o caso. A ideia em si é que assim, o aluno deve ser avaliado o máximo de vezes possível. Máximo a cada 5 minutos não, tá? Mas que as atividades elas sejam de alguma forma avaliadas, não necessariamente por nota. Então, um exemplo que a gente faz de avaliação. A gente vai dar uma atividade que é, por exemplo, um estudo de caso para o aluno, para uma turma de alunos, né? O professor passou uns links, postou um vídeo lá no vlog dele. Vlog também hoje é gratuito, um blog só que de vídeo, e pode estar dentro do blog também, você pode colocar vídeos, e passou uma série de atividades lá, e nesse estudo de caso a gente sorteia os alunos para ser avaliados, ou seja, nesse sorteio ninguém sabe quem é que vai ser avaliado. Tá certo. Então, na verdade, pode ser aquele que está sabendo tudo e aquele que está sabendo pouco. E o que faz, a ideia é fazer mesmo que uma mistura desses grupos. Tá? Assim, aquele aluno que está sabendo mais, ele funciona até como um tutor para o professor para ajudar o aluno. Vale aquela máxima, né? A gente aprende mais quando está explicando para alguém. A nota do aluno vai ser, então, a nota da classe vai ser por amostragem? A nota do aluno pode ser individual ou em grupo. Isso depende do critério que o professor estabelecer, né? Mas não é uma coisa assim, vai ser por amostra, não é isso. Na verdade, o aluno, como ele é protagonista, nós estamos falando de alguém que vai ter um estudo muito dedicado a ele, um curso muito dedicado, um conteúdo dedicado ao aluno. Então, na verdade, ele está sendo avaliado sim individualmente. Mas nesse individual a gente quer saber também como ele está no coletivo.
Ele está interagindo com os outros alunos, porque nessa interação ele também aprende. Quais são as principais vantagens que você vê nessa sala de aula invertida? Mas isso já, logo após o nosso intervalo. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. TV Simpro de volta, hoje recebendo a visita do professor Luiz César Dias Moraes. Se você tiver alguma dúvida a respeito do SAI, a sala de aula invertida é um conceito muito interessante. Entre em contato conosco aqui com o Luiz no Simpro, no telefone 4799-7066, ou então mande um e-mail para cá, simpromogi@uol.com.br, ou entre no site simpromogi.org.br. Luiz, quais são as vantagens e desvantagens da sala de aula invertida? Vantagem é que você vai ter um estudo muito mais focado no aluno, né? Você vai ter um conteúdo educacional bastante próximo de cada aluno, porque a ideia de você ter várias ferramentas e ter várias opções é você realmente ir avaliando esse aluno, né, ao longo do tempo, e poder proporcionar para ele formas diferentes de aprendizado e a parte de colaboração também. Uma outra vantagem, hoje os pais estão muito preocupados, né? E eu acho que comigo não é diferente, com você não é diferente, está muito preocupado com o ensino dos filhos. Então os pais participam bastante. Quando o filho ele tem uma situação onde que o professor faz uma pré-aula, na verdade, tá? O pai inclusive pode ajudar ele, pode auxiliar ele na aquisição do conhecimento, inclusive trocando informações. Olha, na minha situação é assim, assim, assado, né? Consegue saber como que o filho está andando também, porque o próprio professor pode cadastrar o pai numa ferramenta dessa que é gratuita e o pai ter acesso às notas que estão saindo, como que a turma está indo, como que o aluno, no caso dele, o filho dele individualmente, isso de forma gratuita, tá? E desvantagem, você ainda tem bastante resistência, né? Não só dos professores, mas tem de alunos também. Então, assim, eu aponto como uma desvantagem você ter que navegar bastante antes de começar a realmente trabalhar a sala de aula invertida de forma plena, né? Um outro problema é a parte tecnológica. Tá? Então, assim, se o professor for se prender, assim, eu quero fazer uma sala de aula invertida e se eu não puder usar tecnologia em tudo, eu não faço. Complica. Tá? Então, assim, se você me perguntar, Luiz, o que o cara poderia fazer, o que o professor, a professora e o aluno, né, poderia fazer como uma sala de aula invertida que seria legal? Na área de matemática, geometria e geografia junto. Então, a gente poderia, por exemplo, pedir para os alunos estudarem as regiões do Brasil, tá? Falar sobre ela, desenhar, tentar fazer uma maquete, desenvolver uma maquete, na verdade, que tivesse proporções X. Então, a turma A faz isso, a turma B faz isso, um grupo de alunos do B, C, sem um se comunicar com o outro, por exemplo. E depois esse mapa tem que encaixar e as proporções têm que estar iguais. Tá? Então, assim, é uma coisa interessante a fazer. Inglês, né? Poderia se fazer a tradução de uma música, por exemplo, num formato de wiki, um formato colaborativo, aonde que pega-se uma letra com uma certa complexidade e tenta-se chegar à melhor tradução dessa letra. Então, por que alguém usou um verbo e um outro usou um advérbio? Fala assim, olha, nesse sentido, que na verdade é o sentido da frase, né? E discutir isso, e garanto que os alunos aprenderiam bastante sobre essa música aí e sobre a língua em si. É interessante isso, no aprendizado de línguas, a utilização do SAI.
E qual a mensagem que você daria para professores que nos assistem e que queiram se inteirar do método SAI? Bom, pode nos procurar aqui, tá? Na fábrica de conteúdos. A internet está forrada de coisas sobre isso. Existem já bibliografias sobre a sala de aula invertida, algumas em português, principalmente estudos de caso, né? Se não for trabalhar exatamente só com a sala de aula invertida, que envolve uma série de atividades, uma série de tecnologias, e quando eu falo tecnologia, volto a insistir, tecnologia para mim, uma folha de papel pode envolver tecnologia, na verdade vai muito da experiência Sim. do professor, de como que ele é criativo para trabalhar uma ideia. Você não precisa exclusivamente ter uma ferramenta para fazer isso. Então hoje a gente tem um monte de ferramentas, centenas, milhares de ferramentas na internet que te propiciam isso, tá? Então a mensagem seria assim: professor, seja você da geração Baby Boomer, X, Y, Z, né? E esteja trabalhando com quem for, né? E aí vai um recado especial, somente para aqueles professores que estão trabalhando com essa geração alfa, né? Que assim, tentem, né? Arrisquem. Realmente, inovar não é fácil, né? É trabalhoso, mas uma coisa que fica muito boa, pense assim: gravei uma aula que tinha 3 aulas, 3 horas, gravei 60 minutos de vídeo, 3 vídeos de 20 minutos. Você vai gravar esse vídeo, tá? E se você der essa aula 10 vezes por semana, você na verdade gravou 60 minutos. Você vai utilizar esses 60 minutos e os alunos vão aprender muito mais e você vai desgastar as suas cordas vocais muito menos, vai ter uma interação muito melhor, vai ter um ganho de conhecimento desses alunos muito grande e você também vai ter uma autorrealização muito grande. Então é muito bom. Aí, se você quiser saber mais a respeito da sala de aula invertida, SAI, ou Flipped Classroom, eu achei muito charmoso o nome, entre em contato com contato@fabricadeconteúdos.com.br, aqui na telinha da sua TV. Luiz, muito obrigado pela presença aqui, pelo bate-papo. Eu gostaria de discorrer mais falando de outras atividades profissionais com relação ao SAI, a sala de aula invertida, inclusive na área médica, etc, etc. Eu tenho um bombardeio de perguntas a você. Cláudio, eu agradeço grande a você, eu agradeço ao Simpro e acho que realmente o assunto é muito longo. Podem nos contatar, vai ser um prazer, né? Talvez só uma última dica, os professores aí que vão trabalhar, tentar fazer assim, um bom começo. Comece com jogos ou com simuladores, tá? Então joguinhos, né, de formar palavra, joguinhos que montam continhas, simuladores que simulam lá um laboratóriozinho de química bem simples para fazer um sabão que seja, ajuda bastante. E isso inclusive em celulares, em app, ou no laboratório da escola, quem puder. Quem não puder, realmente, pense em alguma coisa gamificada, tá? Utilizando game para a área de educação. A gente também responde isso lá. Muito obrigado. Obrigado a você também. Um abraço a todos. Até a próxima semana.